No ano de 1347, a Europa era uma terra de contrastes. Cidades ricas como Veneza, Florença e Paris prosperavam, enquanto o campo vivia sob o peso do trabalho feudal. A vida era ditada pelo sol, pelos sinos das igrejas e pelas colheitas. Era uma sociedade profundamente religiosa, com rígidas divisões sociais, nobres, clérigos, artesãos e camponeses. O conhecimento era raro, guardado em mosteiros. O continente parecia estável, mas estava prestes a mergulhar numa das maiores tragédias da história. A maior parte da população vivia em aldeias rurais. O trabalho no campo era incessante. Arar a terra, plantar, colher. O camponês pagava impostos pesados em grãos ou trabalho forçado. As casas eram simples, feitas de madeira e barro, onde famílias inteiras dividiam o espaço, às vezes com animais. Apesar das dificuldades, havia momentos de união, festas, música e histórias ao redor da fogueira. A alimentação era simples e repetitiva. Pão de centeio, mingaus e sopas ralas eram a base. Carne era um luxo para os camponeses, mas comum na mesa da nobreza, que desfrutava de banquetes com caças e vinhos finos. Para o povo, cerveja e vinho eram mais comuns que água, já que os rios eram frequentemente contaminados. Comer com as mãos era a norma. A comida não era apenas sobrevivência, mas um símbolo de status social. A higiene era precária. Banhos eram raros e os odores, uma parte do cotidiano. As ruas eram sujas, cheias de lixo e dejetos jogados pelas janelas. Doenças como tifo e lepra já eram comuns. E a expectativa de vida curta. A medicina, baseada na teoria dos 4 humores, recorria a sangrias e purgas, tratamentos pouco eficazes. Este era um mundo vulnerável, à beira do precipício. A Igreja Católica dominava a vida espiritual e política. Missas, procissões e festas religiosas marcavam o calendário. O medo do inferno e a busca pela salvação guiavam as ações de todos. As igrejas eram centros da comunidade, onde se buscava conforto e respostas. A crença de que as doenças eram um castigo de Deus era quase universal. E diante do que estava por vir, essa fé seria testada como nunca antes. Nos portos do Mediterrâneo, navios traziam especiarias, tecidos e novidades do Oriente. Veneza, Gênova e Marselha eram centros de intensa atividade comercial. Mas junto com as mercadorias viajavam passageiros indesejados, ratos e suas pulgas, portadores da bactéria Yersinia pestis, que, sem que ninguém percebesse, a rota do comércio se tornava a rota da morte. No outono de 1347, navios genoveses chegaram à Sicília. A bordo, marinheiros moribundos, febris e cobertos por inchaços escuros. A peste negra havia desembarcado na Europa. Em pouco tempo, a doença se espalhou como fogo, seguindo as rotas comerciais por terra e mar, contaminando porto após porto, cidade após cidade. O terror estava apenas começando. A doença se manifestava de forma brutal. Primeiro, febre alta, calafrios e dores intensas. Logo depois surgiam os temidos bubões, inchaços negros e dolorosos nas axilas e virilhas. O corpo se cobria de manchas escuras. Em questão de dias, a morte era quase certa. O medo se espalhou mais rápido que a própria doença, paralisando a todos. A medicina da época era impotente. Médicos prescreviam sangrias, queimavam ervas aromáticas e usavam amuletos para afastar o ar ruim. Foi então que surgiram os médicos da peste, com suas túnicas escuras e máscaras em forma de bico recheadas do Urvis. Eram figuras de medo e esperança. Mas seus esforços eram em vão. Quase todos os que adoeciam morriam em poucos dias. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino. Grupos de flagelantes surgiram, homens que percorriam vilas e cidades chicoteando os próprios corpos em busca de perdão. Carregavam cruzes, cantavam salmos e atraíam multidões desesperadas, que acreditavam que o sofrimento público poderia apaziguar a ira de Deus. Mas nem a fé mais fervorosa conseguiu deter a marcha da morte. O pânico levou ao isolamento e ao abandono. Doentes eram deixados para trás por suas próprias famílias. Casas eram trancadas com uma cruz pintada na porta, uma sentença de morte para quem estava dentro. Ninguém ousava tocar nos corpos. Os laços que uniam a sociedade se romperam, revelando a fragilidade humana diante de uma morte iminente e inevitável. Cidades inteiras entraram em colapso. Mercados fecharam, ruas ficaram silenciosas e igrejas se encheram de corpos. Carroças passavam recolhendo os mortos, anunciadas pelo som sombrio dos sinos. A vida parou. Para muitos, a sensação era de que o fim dos tempos havia chegado. O apocalipse era real e estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Na busca desesperada por culpados, a fúria se voltou contra as minorias. Comunidades judaicas, por exemplo, foram acusadas de envenenar poços e espalhar a doença. Massacres terríveis aconteceram em várias cidades.
adicionando ainda mais violência e sofrimento a uma era já mergulhada na tragédia. O medo e a ignorância se transformaram em ódio. A devastação não se limitou às cidades. As aldeias rurais foram dizimadas. Campos ficaram abandonados. Colheitas apodreceram e animais morreram de fome. Muitas aldeias desapareceram do mapa, deixando para trás apenas ruínas e um silêncio assustador. A base da sociedade medieval estava sendo destruída, um corpo de cada vez. O impacto psicológico foi profundo. A morte se tornou parte do dia a dia. Alguns perderam a esperança e se entregaram a uma vida de excessos, acreditando que cada dia poderia ser o último. Outros se agarravam à fé rezando sem parar. A visão constante de cadáveres e o luto interminável transformaram a mentalidade de uma geração inteira, marcada para sempre pela tragédia. Entre 1300, por volta de 1347 e 1351, a peste negra matou cerca de um terço da população da Europa, talvez mais. Cidades perderam metade de seus habitantes. O mundo parecia vazio, como se a própria vida tivesse abandonado a terra. Os sobreviventes caminhavam por ruínas, cercados pela morte, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. Mas depois da peste, a Europa nunca mais foi a mesma. Com a falta de mão de obra, o trabalho dos camponeses se tornou mais valioso, abalando as fundações do feudalismo. Muitos questionaram a igreja, que não conseguiu proteger seu rebanho, abrindo caminho para grandes mudanças religiosas e culturais. A arte e a literatura passaram a refletir a fragilidade da vida com uma intensidade nunca vista. A peste negra deixou cicatrizes que durariam séculos. Ela redesenhou mapas, transformou sociedades e cravou no imaginário coletivo a certeza da mortalidade. No entanto, das cinzas dessa tragédia, também nasceram as sementes da mudança que levariam ao renascimento. O sofrimento deu lugar à reconstrução. E a Europa, embora ferida, seguiu em frente. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like e, se você gostou deste documentário, inscreva-se no canal para mais histórias como esta.